Sejam bem-vindos a mais um episódio e o último episódio dessa temporada do videocast Exponha-se. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que, gente, eu não sei nem dizer a honra que é pra mim entrevistar essa pessoa. É uma pessoa que desde que eu cheguei em Goiânia eu sempre tive como referência, não só como uma pessoa da bandeira LGBT, que é mais, mas também uma referência política, uma referência assim que luta pela causa mesmo, a gente vê ela envolvida em várias questões e hoje a gente vai destrinchar um pouco do universo dessa pessoa. Mas antes de contar pra vocês quem é que tá aqui comigo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal do YouTube, tá? E logo aí embaixo, deixem um like, ativem as notificações. Se você quiser também se sentir à vontade, pode deixar um comentário aí. Gente, quem tá aqui comigo é ninguém mais, ninguém menos. Eu não vou nem falar o nome, eu vou deixar ela se apresentar, porque assim, bombom é tudo de bom. Bem-vinda, meu Bem-vindo, amor! meu amor. Obrigada pelo convite. Pra quem não me conhece, eu sou Bárbara Bombom, porque bombom é tudo de Eu bom. amo! É difícil a gente estar falando sobre a gente, mas hoje eu entendo a importância da gente se reconhecer nesses lugares que a gente ocupa, né? Sim, gata, sim. E você ocupa esses lugares muito bem e tem trazido outras pessoas para ocupar com você também, né? O que eu sempre parabenizo todos os artistas que vêm aqui conversar comigo, que é quando a gente tá nesse lugar de um certo privilégio conquistado, a gente conseguir trazer pessoas também para perto, né, amiga? Pessoas iguais a nós, ou não iguais a nós, né? Mas eu acho isso um must, assim, eu acho isso incrível. O quanto é chocante e importante essa fala que você falou. Eu vejo dentro desse ocupa, né, dos lugares onde ocupa, onde nunca teve um corpo trans, um corpo preto, quilombola, e eu vejo o reconhecimento nas ruas depois das pessoas se reconhecendo com esse trabalho que eu estou construindo, Sim. pessoas que não falavam, não gravava vídeo hoje já grava, pessoas que não iam em lugares e agora estão indo, pessoas que Uhum. não queriam falar sobre política e hoje estão E hoje falando. fala. Então, o quanto é importante a gente ocupar nos lugares Sim, para que as pessoas possam se reconhecer. Que eu acho sim, que é isso o meu trabalho inicialmente. sim. É que as pessoas se reconheçam no que a gente está construindo aqui em Goiás. Tem uma representatividade, Uma né? representatividade. Amiga, mas antes da gente aprofundar nesse assunto da política, porque eu acho que você já deve estar um pouquinho cansada de falar disso. Um pouquinho. Não que não seja importante, mas eu quero primeiro falar um pouco, trazer a Bárbara Bombom, seu lado mais pessoal mesmo, dar uma oportunidade pra quem tá assistindo de conhecer, saber de onde você veio, saber quem são seus pais, seus irmãos, saber o que você tem planejado aí pra sua vida futura. Então, eu gostaria de saber se você não é daqui de Goiânia, ou se você é daqui de Goiânia, onde você nasceu, como você veio, chegou aqui em Goiânia, conta pra mim. Olha, até que enfim alguém quer saber essa parte da Bárbara que é importante, Sim. as nossas raízes, nossa Uhum. ancestralidade. Eu Yes. sou goiana. Goiânia do Goiana pé do pé rachado? rachado, Eu literalmente. amo! Nasci em Goiânia, né? Mas a gente, dentro dessa vida, que sempre a gente foi sempre muito pobre, a gente morou em vários lugares, né? De uma família quilombola, mas que não se reconhecia quilombola devido ao preconceito que há no estado de Goiás e o nosso quilombo ser um quilombo urbano, né? Então eu demorei a entender. Amiga, antes de você continuar, eu posso só pedir pra você explicar o que é uma família quilombola? Antes de você continuar falando. Eu posso tentar para as pessoas Uhum. entenderem. Sim. Uma família quilombola é uma descendência da família das pessoas quilombolas, né, que viveram nos quilombos Uhum. antigamente. É que todo mundo já sabe, E né? quando você fala quilombo urbano, é aquela mesma cultura, mas mais inserida na cidade? Como que é? Como que eu vou tentar te explicar? Porque eu também tive que aprender a contar esse Uhum. contexto há pouco tempo. Então, o nosso quilombo urbano, ele foi
Como é que fala a palavra? Institucionalizado? Acho que é mais ou menos isso aí, por várias famílias que são realmente quilombolas, que têm realmente toda essa ancestralidade, né? E aí é onde a comunidade se uniu ali para entender que se ali era um local onde tinha tantas famílias com descendências quilombolas, ali era um território quilombola. Uma reconexão. Uma né? reconexão. Legal. E aí, ter uma associação quilombola num lugar urbano é muito mais difícil. Tanto que tem poucas pessoas que sabem do Quilombo Varrita de Trindade, né? Então é esse nosso trabalho hoje, além de levar que existe pessoas quilombolas no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, que o Quilombo Varrita existe, né? Tanto que a gente teve um pouco de dificuldade para que a escola quilombola no setor, na nossa comunidade, fosse efetiva, porque as pessoas não entendiam que é lei. Aonde existe um território quilombola, é obrigado que a escola seja quilombola, mesmo que não tenha nenhum aluno quilombola. Chique. E você tomou conhecimento dessa comunidade? Você era criança? Você já era adulta? Como que Por se ser construiu esse lugar? ser uma comunidade urbana, eu sempre convivi por ali. Sempre estive, mas eu estive no lado de cá, sabe? A pessoa quilombola que precisava da ajuda, a quilombola que estava na associação, nos aquilombamentos, né? Na participação da comunidade. Eu não estava do outro lado, sabendo o tamanho da história e o porquê que aquelas pessoas se reuniam naquele aquilombamento. Isso veio com o tempo, depois de tudo isso que hoje é Bárbara Bombom. Seus pais também são inclusos nessa mesma estrutura? Hoje mais com o que eu construo no estado de Goiás, mas na época não tão participantes. Porque o preconceito é muito grande aos corpos pretos e os corpos quilombolas, né? As pessoas acham que as pessoas pretas e quilombolas, elas usam mimimi, é o que eu escuto, né? Não tô falando sobre a minha boca, para ocupar certos espaços, que é totalmente mentira, né? A gente luta pelo um direito que é nosso, então a gente luta pelo garantir o direito que as pessoas pretas, que as pessoas quilombolas possam ocupar a universidade, para que elas possam voltar para suas comunidades e fazer aquilo que o governo não faz, né? A gente precisa de uma saúde melhor, porque 90% das pessoas que moram nos seus territórios são pessoas idosas, são pessoas que precisam de uma ajuda mais ancestrais e manter. A nossa maior dificuldade é que nasça novas lideranças e que continue essa história. A gente teve uma perca agora de uma liderança e a gente ficou assim um pouco desfasado, porque a gente não tem hoje, olhando, uma pessoa de cara que possa ocupar o lugar dessa liderança que, né, se foi, e como muitos irão. Outro dia eu tava até comentando com uma amiga minha que muitas dessas coisas, né, que são ancestrais, a gente vê que tá realmente ficando pelo caminho, passando por um certo apagamento. Eu tava conversando com a minha amiga sobre benzição, né? Hoje em dia, assim, se você não vê uma benzedeira, um benzedeiro, assim, que faz aquele trabalho, né? Que às vezes até tem, mas aí vão cobrar, né? E, assim, costureiras, por exemplo, pessoas que fazem crochê, foram culturas que sofreram um certo tipo de pagamento. Imagino que é sobre isso que Sobre isso. O nosso trabalho hoje da Bárbara Bombom, que a Bárbara Bombom é construída em coletivo. O nosso trabalho hoje, inicialmente, porque a gente tem certeza que a gente sozinha não vai mudar o mundo. Mas a gente vai inspirar pessoas que possam estar junto construindo essa história. Então a gente precisa hoje inspirar pessoas para que elas se tornem lideranças nos seus bairros, nas suas bases, nas suas comunidades, e dê andamento a essas vivências do seu povo ancestral. Que não é só a costureira, não é só as bezendeiras, é as rezedeiras, tudo aquilo. Uma coisa que a gente discute muito em discussões quilombolas nacionais
profissionais é sobre as parteiras. Parteiras. Porque o apagamento sobre as parteiras foi muito grande. Só que 90% dos territórios quilombolas são rurais. Sofreu uma gourmetização também, isso, né? Uma pessoa que está gestante no quilombo rural, até que ela chegue à cidade, ela pode ter perdido a criança. Então a gente precisa que nasce novas parteiras, que mudou até o nome, que eu até não esqueço agora. Vou lembrar até o final. Deve ter algum nome gourmetizado. Mudou o nome. Doula. Doula? Agora é doula, meu né? Não é Deus. mais parteira, é doula. O parto humanizado. Só que a gente precisa respeitar a ancestralidade e lógico que a gente precisa que as pessoas da comunidade vá para a universidade, que elas voltem para a comunidade, mas não pode apagar aquela ancestralidade, aquela construção histórica daquele movimento, daquela comunidade. Deve ter vida longa, deve se prolongar o máximo Sempre. possível. Tem que né? andar junto, ó. Tem que andar junto. O passado com o presente, encaminhando para o futuro, tem que andar junto. Nem tudo pode ser apagado e nem tudo também pode ser só do novo pro presente. Afinal, a gente tá construindo o agora, né? Sim. A única certeza que a gente tem, igual o meu último convidado falou, é uma verdade absoluta, é o agora. Então a gente tem que fazer e fazer agora. Uma frase que eu uso sempre. O futuro é hoje, porque amanhã não nos pertence. A gente não sabe. E nós que somos pessoas LGBT, que somos pessoas trans, sabemos muito menos se temos direito ao amanhã. Então, nosso futuro é hoje. Então, eu falo já diretamente para vocês. Faça o que vocês têm vontade. Realize os sonhos, os objetivos de vocês hoje. Porque amanhã, se vocês tiverem a sorte de viver o amanhã, faça outro sonho, outros projetos, porque a gente pode ocupar todos os espaços. Isso. Luxo! Amiga, agora eu quero perguntar pra você. Como que a arte, porque aqui o nosso videocast também fala muito sobre arte. Eu te vejo como uma obra de arte ambulante. Pra mim, assim, ó, quando eu bato o olho nessa mulher, tudo brilha. Assim. Sim. Um sorriso se abre, uma vontade de abraçar. Como que a arte chegou na sua vida? Como que você teve seu primeiro contato com arte? Você ainda leva seu trabalho de arte pra esses lugares também? Como que aconteceu? A arte é meu combustível, né? Em todos os aspectos. Quando tá em casa triste, vai lá escutar uma música, fazer uma performance. Falar diante das câmeras sempre foi um prazer, um desejo, né? Hoje, dentro dessa construção que eu vivo, eu faço apresentações de drag queen dentro do que eu posso entregar, né? Que eu não posso falar que eu sou uma profissional, mas a arte é muito importante, que a arte une, né? As pessoas se identificam, as pessoas entendem. Eu fiz uma apresentação agora numa viagem que eu fiz para São Paulo, onde eu me vesti com uma roupa de saco de lixo para falar um pouco da sustentabilidade. Eu trouxe uma música falando que tudo vai dar certo e a gente vai sorrir no final da Pablo Vittar. E eu toda ensanguentada. E as pessoas em choque comigo, as pessoas quando me viam levavam um susto. E eu quis mostrar, através da arte, que é isso que a gente está lutando. Sim. Todas as lutas que nós travamos, e por mais que sejam escritórios bonitos, auditórios bonitos, a gente faz para salvar vidas. E o que eles não vê é as pessoas ensanguentadas, pessoas morrendo. A gente não pode negar esse lugar, né, amiga? Sim. Não pode então a arte traz esse momento que aquelas pessoas não acessam. Então a arte... Não acessam e muitas das vezes negam, né? Negam. Extremamente negam, né? Isso é o que a gente mais enxerga. Tanto aí que esse prefeito aí, misericórdia, não vou nem falar nada. Quem sabe quem, né? Quem sabe quem. Mas você chegou a ter, em algum momento da sua vida, assim, focar somente na arte? Não. Ou não? Não, por causa da sobrevivência. Precisamos sobreviver. As pessoas têm que entender que a Bárbara, que hoje constrói nacionalmente, ela continua sendo uma empregada doméstica, faxineira, transista, não tem um salário fixo, eu ganho diária, né? Então, sonhar com a arte, viver da arte são coisas que não andam ainda paralelamente. A gente faz, às vezes,
ganha um trocadinho ali, um trocadinho aqui, mas por enquanto a gente ainda faz por amor e por essa troca que a gente tem com a comunidade, com a sociedade, que entende pela arte a luta que a gente trava. A gente consegue acessar mais pessoas pela arte do que só pela fala. A arte é muito terapêutico também, né? Você não precisa ser um artista que tá num palco com milhões de pessoas para você ser um artista, para você consumir arte. A arte, igual você falou, é um refúgio, né? É aquele momento com você mesma, aquele momento que você, se quiser, você se pinta, se não quiser, você não se pinta, extravasa, coloca aquilo que tá te angustiando pra fora. Eu acho que, gente, tudo isso pra mim é arte do mesmo jeito. Você tocou no assunto sobre o seu trabalho como doméstica. Atualmente, você tá no trabalho ainda como doméstica? Como que funciona o seu trabalho como doméstica? Se você puder e quiser falar um pouco sobre isso pra certeza. gente. Já deixar aí o seu Instagram também pro pessoal te procurar. Lá você também fecha... diárias, sim, assim, sim. você fecha por Não ali. só, hoje, eu tava até falando sobre isso antes de vir pra cá, não só faxineira, eu sou personal organization, né, que faz aquela organização de guarda-roupa, de gaveta, de ambientes, e a gente tava até falando o quanto essa cultura foi roubada, né, porque as mulheres pretas trabalham nas limpezas e nas organizações desde quando o Brasil foi sequestrado, né? E aí, no 2025, no século XX, né? As mulheres brancas criam isso como uma profissão, muda o nome, né? Que vira Personal Organization. E as mulheres brancas ganhando os milhões, fazendo um serviço que quem fez a vida toda foram a mulher preta, que ainda continua ganhando o mesmo salário mínimo, vivendo naquela mesma vidinha, né? Então isso entra a gente falar um pouco também. Vamos entrar na pergunta. Hoje eu ainda vivo como empregada doméstica faxineira, porque hoje eu só consigo ser essa mulher que sou hoje por causa da faxina, porque eu posso me programar, né? Tal dia eu não posso, esse dia eu posso, tal dia eu não posso viajar porque eu tenho uma faxina. Eu consigo trabalhar e fazer essa posição política. Às vezes saio de muitas faxinas e vou construir algum projeto que eu preciso estar, onde o meu corpo precisa estar. E né? é de forma autônoma, você mesma que organiza sua agenda. Eu mesmo que organizo. Hoje é preocupante também, porque por mais que eu fale que é importante ser faxineira, mas a gente não tem nenhum respaldo, né? A gente se caso amanhã eu cair doente, eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, pagar minhas contas, mesmo sendo essa mulher hoje, mesmo entendendo a importância do meu corpo LGBT, trans, quilombola e da empregada doméstica ocupar esses lugares. Olha você me dando ideias, eu já vou compartilhar uma ideia aqui com você. Uma ideia de negócio. Olha isso! Você já pensou em algum momento como cabeça da sua própria empresa, digamos assim? Você já pensou em algum momento abrir um curso para profissionalizar meninas ou meninos, pessoas para fazer faxina mesmo, para você ser a chefe desse lugar, entendeu? Olha o destino batendo aí, porque eu falei sobre isso hoje, Mentira. agora. A gente falou sobre esse assunto a minha amiga, onde eu estava na casa dela, ela é de uma associação de moradores. E a gente falou sobre esse assunto de poder ensinar as pessoas nessa personal organization, que é a comunidade, que as pessoas... Que eu acho que também você tem que, assim... Tem que trazer esse lugar pra você também, sabe? Sim. Temos que resgatar, né? Exato. Então existe essa possibilidade. É a mesma coisa quando eu vejo falar do sítio do Pica-Pau Amarelo, aonde que quem faz todos os bolos é a tia Anastácia, mas que quem ganha o nome da farinha é a dona Benta, né? Sim. Então é um pouco disso que nós estamos falando, né? Olha só que análise porque as mulheres pretas estão aí construindo de uma certa forma, não porque a gente quer, mas aí nas casas, na servilhência, e no momento de que elas possam ganhar a mais com o mesmo serviço que elas fazem, vem as brancas e pega essa profissão, muda de nome, estão aí ganhando muito dinheiro, e a mulher preta continua lá fazendo aquele servicinho, ganhando pouco e sustentando como dá a própria família.
Então existe essa possibilidade de você empreender nesse caminho. Vou costurar mais um pouquinho, vou entender um pouquinho mais desse mundo. Acho que Goiânia precisa. Eu acho que a gente tem mercado pra isso. Imagina uma líder trans preta nesse sentido, profissionalizando e formando outras pessoas também, brancas ou pretas, pra seguirem esse caminho. Eu penso, né, que a gente amplia, a gente não tem preconceito. Todo mundo que queira construir pra mudança pode vir com a gente. A gente vai ser, estamos de braços abertos. Mas eu penso também de formações para construir os objetos para essa organização. Né? Eu acho que hoje, tanto que quem tiver um pouquinho mais de condição, que compre, né, lá o bonitinho. E quem não tem essa condição, que a gente possa fazer sustentavelmente aquela caixinha para organizar, aquele saquinho para organizar o sapato, e isso movimentar financeiramente a comunidade. Porque nem todo mundo tem o dom para organização, mas tem um dom talvez para fazer um artesanato, tem um dom para fazer uma costura, e aí a gente movimentar a sociedade já trabalhando a sustentabilidade, porque todo o meu trabalho que eu construo e quero construir anda junto com a sustentabilidade. Sim. Eu costumo falar assim que a gente que tem esse propósito de vida, a gente que carrega. Não sei explicar, mas parece que a gente carrega uma missão com a gente, né? Nossa, isso é tudo. Parece não, eu tenho certeza disso, acredito piamente nisso. A gente tá sempre ali na corda bamba, né? De se cuidar, de se sustentar, de pagar um aluguel, de pagar sua comida, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer as pessoas pra perto. Porque a gente conhece essa dificuldade. Quando eu falo a dificuldade, é a dificuldade das pessoas LGBTQIA+. Então a gente conhece a dificuldade que uma pessoa trans tem de conseguir um emprego, né? De conseguir falar em qualquer lugar que seja, né? Então eu acho que sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente tem que fazer isso. E eu acho louvável quem consegue fazer isso e andar nessa corda bamba ali, equilibrando, né, tanto essa vida, a vida pessoal, com essa vida de estar ajudando, de estar profissionalizando, de estar dando uma direção para uma pessoa. Né? Vou contar um pouquinho de uma vivência bem rapidinho que aconteceu comigo há muitos anos atrás, antes de ser essa Bárbara. Em um momento da vida, quando eu não quis mais ser prostituta, quando eu não quis mais viver da prostituição, onde eu enxergava que o meu corpo não podia ocupar só aquele espaço, eu fui procurar emprego e não achei. Eu não tinha estudo, eu não tinha uma profissão, e as pessoas na sociedade não queriam aceitar um corpo trans limpando a casa delas. E eu fui pro jornal, vesti de oncinha, fui pro jornal com cartaz, preciso de emprego, eu só quero trabalhar. E aí eu lembro que eu tenho um tio meu que ele era usuário, que nesse momento ele não está sendo usuário, mas ele tem uma profissão. Ele sempre cai nas mazelas da droga, mas ele se levanta porque ele sabe que ele tem uma profissão, e ele levanta, ele volta a viver tudo aquilo de novo que a sociedade pode oferecer. E aí, eu lembro que um dia, falando com ele falou pra mim assim, eu falei, nossa, eu fui lá na televisão, pedi emprego e não consegui o emprego. Aí ele falou pra mim assim, mas também você fez errado, porque você foi lá pedir um emprego. Se você fosse lá levando o que você queria, contratar pessoas pra trabalhar com você, sendo essa mulher trans, quilombola, você trazendo a sua ancestralidade, você levando essa formação, seria diferente. Era outra perspectiva, era um outro olhar sobre você. E eu nunca esqueci dessa frase. Nossa, e é um conselho, né, acho que muda totalmente, e a gente, né? E eu falo isso pra sociedade. Tira desse lugar da coitada e te coloca no lugar da empreendedora. E eu falo pra sociedade como eu falo nos lugares que eu ocupo. Vocês não vão dar oportunidade de nós entrarmos no mercado de trabalho, então nós vamos entrar, vamos ser microempresários e nós vamos começar a contratar. Vamos criar os nossos próprios núcleos. Vamos criar os nossos próprios núcleos, criar as nossas próprias empresas. Sim. E nós vamos começar a contratar a nossa população e nós vamos criar a nossa própria economia. Isso. E porque a gente é capaz e a gente já se
mostra Sim. capaz disso, de movimentar esse Mercado, né? mercado, essa economia no estado de Goiás. O Pink Money, que é o conhecido Pink Money, o dinheiro das Sim, LGBTs, sim. se eu não me engano, não sei como tá na atualidade, mas é um dos maiores. Como que fala? Tem um nome específico? PIB que fala? Não sei. Mas, enfim, eu sei que o Pink Money movimenta assim, grande parte da economia aqui no Brasil. Mas nós, que somos pessoas LGBT, a gente tem uma qualidade muito boa, a gente tem bom gosto. Bom gosto. Na arte, na música, na dança, no barzinho, na roupa, no que a gente vai consumir. A gente tem bom gosto. Mesmo com toda a dificuldade que a gente tem de ganhar o dinheiro, e a gente entende essa dificuldade de ganhar esse dinheiro, a gente entende também que a gente não pode gastar mal gasto. Sim. A gente não pode comer mal, porque a gente não sabe se vai comer amanhã. A gente não pode Exatamente. vestir mal, porque a gente não sabe se vai vestir amanhã. A gente não pode curtir um show qualquer, porque a gente não sabe se no próximo show a gente vai ter condição financeira de ocupar aquele espaço. Então, sim, as pessoas LGBT, quando elas entenderem esse lugar onde elas podem ocupar, de serem as patroas, de ser as protagonistas, aonde elas passam a ser as contratantes, não as que estão procurando um emprego, acho que a gente pode avançar e colocar Goiás num lugar onde ele nunca esteve. Luxo! Espero que todo mundo esteja escutando com muita atenção. Amiga, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui no assunto. Inclusive, foi um vídeo que eu vi essa semana que tava falando sobre essa questão de pessoas pretas e pessoas brancas e os seus lugares. Eu vi um vídeo essa semana, ontem ou anteontem, se eu não me engano, que era um grupo de samba, eu não sei se eles estavam numa escola de samba, Eu vi esse assunto. ou se era uma festa de samba, mas estava tocando samba, e era um rolê, né, ancestral negro, o samba, ele é desse lugar. E no local tinha muitas pessoas negras, mas também tinha outras pessoas brancas. E no momento do vídeo, tinha uma mulher branca, loira, sambando e dançando. Feliz, né? Feliz, curtindo o rolê dela. Não sei se ela é racista, até porque isso não ficou evidente. Mas aí tinha outras pessoas meio que hostilizando ela pelas costas, sabe? Que tipo apontando, falando, gente, tipo assim, que não era pra ela estar dançando, e que na verdade tinha que ser uma mulher preta que estivesse lá dançando, né? Mas aí eu fui refletir sobre isso. No meu lugar de pessoa branca, se eu tiver equivocada, por favor, me dá uma lecada na cara. Olha! E eu fui pensar sobre isso, né? Aí eu pensei, gente, ela tava lá dançando, feliz, ela não tava brigando com ninguém, contestando o lugar de ninguém. Acho que poderia, a qualquer momento, uma mulher negra chegar lá e dançar com ela, ou sozinha, né? E eu fui ver os comentários e assim... Eu vi esse vídeo. Meu Deus! Qual que é a sua visão sobre isso, assim... O que você entende dessa... É muito difícil falar sobre esse assunto, muito menos falar sobre esse assunto em Goiás, que ainda tem pouca discussão sobre esse assunto, né? Então eu também não posso falar totalmente se eu entendo. De forma mas generalizada. eu vou falar um pouco como eu, Bárbara, mulher preta, entende. Eu acho que é difícil também, não vou tirar o contexto, né? Porque nossa cultura ela é roubada. Você sabe que a cultura negra ela é roubada pelas pessoas brancas. Desde lá do Egito. Né? Mas eu acho que naquela questão daquele vídeo foi um pouco de militância errada na hora errada, sabe? Porque, pelo que eu assisti do vídeo, ela estava curtindo o samba, aquela ancestralidade que você sabe que quando o samba entra, você não consegue ficar parada, né? Eu acho que naquele vídeo onde eu assisti, não aquela tinha ocasião específica. tanto pra aquele alvoroço, né? Se ela pagou o ingresso pra entrar e se ela não destratou ninguém, eu acho que não precisava daquilo tudo. Mas também a gente precisa falar da questão desse uso indevido da cultura negra por pessoas brancas, né? Isso é bem difícil, esse roubando a
a nossa ancestralidade, a nossa cultura e usando, né? E essa apropriação. Isso não é... Isso sim é perigoso. Isso é perigoso porque a gente precisa... A cultura do samba, as culturas pretas precisa ocupar todos os espaços. Mas ela precisa e necessita ser ocupado pelas pessoas pretas. Exatamente. Porque quem sabe a dor da pessoa preta, quem sabe o que passou para ocupar aquele espaço é a pessoa preta. Então não dá para você achar que porque você gosta do samba, até porque você é uma pessoa branca e canta um samba legal, que você tem totalmente esse direito, Tem né? muitos sambistas brancos, inclusive, Sim, né? sim, sim. A gente precisa sim ter, não podemos falar que nós vamos lutar só com as pessoas LGBT, não podemos falar que nós vamos lutar só com as pessoas pretas. A gente precisa também dos brancos aliados. Sim. Mas quem são esses brancos aliados? E como ele vai construir junto com a gente essa cultura antirracista, né? Não é que a gente não precisa, mas como a gente vai definir quem são esses brancos aliados junto com a gente. Sim. É isso que a gente precisa decidir. E quem decide isso é as pessoas pretas. Com certeza. Então, é um pouco disso. Eu não sei se eu respondi a Respondeu, pergunta. respondeu, E com se uma certeza. pessoa preta não aceitar a minha fala, tá tudo bem. Cada um expõe a sua opinião, que é uma opinião. Exato. Tudo. Gata, o que... Vamos voltar, começar a entrar agora no assunto política. Ai, meu Deus. Eu já fui mais política do que não. Tanto que a gente entende que o corpo da gente é importante. É político, Ocupado. O exato. corpo nosso é político. Eu falo, já entrando na política sem entrar, as pessoas falam assim, Bárbara, por que você usa esses cabelos coloridos? Bárbara, por que você tem essas roupas coloridas? Bárbara, por que você usa esses cabelos coloridos? Por que você usa essas roupas coloridas? Estratégia política, porque as pessoas não querem dar voz para as mulheres. Antes de eu, Bárbara, trans, não ter voz, eles não querem dar voz para as mulheres, No para as mulheres geral. pretas no geral. Então o fato de eu chegar nos locais como todo mundo, no neutro, aí eles fingem que não nos vê. Mas quando chega essa potência, quando chega essa mulher colorida, onde todo mundo quer saber quem é essa do cabelo azul, quem é essa do cabelo vermelho, a gente começa a trazer um pouco da discussão e ter oportunidade de fala, que é o que a gente precisa. E representar. Né? E representar, pegar o microfone, não só porque eu sou uma mulher preta, não é só porque eu sou uma mulher, não é porque eu sou só trans, porque eu entendo a importância. É diferente o contexto só de estar naquele local. Só de estar eu já faço uma militância, mas quando eu pego o microfone e eu Gata. falo em nome de todos, Aí é o show. aí a gente fecha e é isso Eu tudo amo. que vocês veem aí nas redes sociais. Eu amo de coração. Mas o que eu queria te perguntar é, você como uma pessoa política, um corpo político, uma representatividade política, voltando lá nos quilombos, quais tipos de política pública você acha ou que você defende ou que você tá trabalhando em algum projeto que seria necessário para mudar a situação dos povos quilombola, para levar um pouco mais de dignidade, qualidade de vida, né? Políticas públicas no geral. O que você tem assim em mente que é necessário e que Eu acho precisa que ser feito? nesse momento, para responder a sua pergunta, a gente precisa garantir os territórios. Primeiro de tudo, sem território não tem como você lutar por outras coisas. Se elas não têm o direito à terra, se elas não têm direito a pertencente aonde elas vivem, não tem como a gente falar sobre a alimentação, sobre a saúde, sobre o avanço, o básico. Então, hoje, a nossa luta nacional e até internacional dos movimentos quilombolas é pelo território, pela garantia dos territórios, independente do cargo que a gente for ocupar, que a gente, né, se é de vereadora, se é de deputada, se é qualquer um. A luta que se une é pelos territórios. Que as pessoas que são daquele território possam ser donas e pertencer naquele território com a sua cultura, com a sua arte, com a sua religião, do jeito que elas são, com a ancestralidade, com tudo que é o povo quilombola, com aquilombamento, porque falar quilombola é falar de aquilombamento, essa união de pessoas para construir alguma coisa, se é para comer, se é para arte, então é isso.
Chique. Você vê essa questão do território como A primeira. a pauta, a questão mais importante. Mais importante. urgente. O que mais, assim, você vê como que pode Eu acho que ser, o mais importante pode é garantir algo no geral, assim, as escolas quilombolas que É. estão sendo abertas pelo Brasil, elas precisam ter uma linha, né? Mas elas precisam ter como se diz, um acompanhamento, porque elas precisam ser escola antirracista. As Sim. pessoas negras que vão sair dessas escolas, elas precisam ser antirracistas e elas precisam entender a importância que os corpos delas, que vão ganhar o mundo, precisam voltar para suas bases. Então acho que esses dois pontos é onde eu carrego a minha construção, que é a garantia do território e que as escolas quilombolas sejam escola antirracista, que as Educação. pessoas pretas que vão sair daquelas escolas, que sejam pessoas que vão como é que é? Vão Referenciar, saber se posicionar, se posicionar se na luta referenciar. antirracista. E se Porque- tiver também alguma criança porque- branca que saia dali sabendo, né, com a consciência, sabendo levar isso pra frente. Ah, com certeza, hoje as escolas quilombolas vão ter pessoas brancas, até porque o quilombo hoje ele é diverso, né? Uhum. Hoje a gente não pode falar que ele é todo feito de pessoas com bastante melanina, mas assim... Adoro bastante melanina. Ai, temos que falar todas as coisas. Mas é importante que essas pessoas que ocupem aquele colégio, porque a lei diz, mesmo que não tenha nenhuma criança quilombola, um território quilombola, a escola é quilombola. Então, isso quer dizer que vai ter pessoas brancas nesses colégios. Mas o ensino, a equipe que vai estar dentro dessa escola precisam estar dentro da lei antirracista. Que as pessoas que vão sair dali são pessoas que vão lutar por essa... Ai, é difícil falar. Essa luta antirracista mesmo, pra lutar contra o preconceito, Sim. né? Que é em geral, É né? geral. Tá estabelecido em tantas nuances, né, amiga? Aí na sociedade a gente vê racismo estrutural, racismo literal, racismo recreativo. Tantas nuances de uma coisa tão perversa. E o né? que eu acho mais difícil é que 90% da comunidade não sabe o que estão vivendo, acha que é normal, né? Hoje a gente falar sobre o fim da escala 6x1, que é uma luta que é uma reparação histórica para as pessoas pretas, e mais ainda para as mulheres pretas, né? Que trabalham em 12x36, 6, várias Às vezes escalas. 7x7, né? Várias escalas que não são reconhecidas pela As sociedade. mães pretas das famílias brancas, né? As mães pretas que passam mais tempo com os filhos das mães brancas do que as próprias mães brancas. E hoje você tem mais dificuldade para falar com essas pessoas que ocupam a escala 6x1, o quanto é importante o fim da escala 6x1. Porque o medo dessas mães é que elas fiquem sem emprego e que elas não possam sustentar os seus filhos. Então a gente tem uma dificuldade de acessar essa população que vive na escala 6x1, de entender a importância de a gente acabar com essa escala, que elas possam ocupar outros lugares, pertencer a outros lugares, né? Porque o que a gente quer com o fim da escala 6x1, que as pessoas que vivem nessa escala possam sonhar, que as pessoas possam fazer um cursinho, Qualidade de vida. acompanhar seus filhos e cuidar principalmente da saúde mental. Existe muita desinformação em torno desse assunto, né? Porque igual você falou, tem muita gente que acredita que vai ficar, com o final da 6x1, vai ficar sem um emprego, sendo que na verdade a pessoa, assim, basicamente ela vai ganhar mais um dia de folga pra ter uma qualidade de vida. Teve pessoas que vieram me questionar que, e o shopping não vai abrir mais? Pois O mercado não vai abrir no domingo? Como que vai ser no domingo? Porque no domingo não vai funcionar, gente, não existe nível isso. de desinformação Um que nível de eu desinformação. só diria bolsonarismo. A gente vai ganhar menos? E não. Quando a gente fala pra vocês do fim da escala 6x1, é que vocês vão trabalhar menos, ganhando o mesmo salário. E nesse tempo que vocês vão ganhar, vocês vão poder cuidar da vida de vocês, da saúde mental, acompanhar seus filhos, a saúde bucal, que eu não vejo ninguém falando da saúde bucal desses trabalhadores, da família, né? O quanto é difícil você falar e acessar a saúde bucal pública,
né? Ainda mais com ó. esse prefeito agora que misericórdia, então vai ficar mais difícil ainda. Então o fim da escala 6 por isso é isso. E a gente, pelo pouco que a gente entende, o fim da escala 6 por 1 vai movimentar mais o Brasil, porque as pessoas vão poder construir mais. Ter mais lazer. Essas pessoas que estão na escala 6 por 1, elas vão ter tempo e dinheiro para gastar em outras coisas, Sim. em cursos, em sair com a família, em fazer um exame, em várias coisas. A empresa, gente, vai continuar lá funcionando do mesmo jeito. Os ricos, os donos, os chefes vão continuar enchendo o bolso do mesmo jeito, entendeu? Infelizmente. Não é sobre não é sobre isso. É só sobre a gente que é trabalhador ter mais qualidade de vida. Ter mais saúde mental, tempo pra gente aproveitar melhor até nosso próprio dinheiro, né? Não, e até você, assim, você trabalha hoje 6 por 1, né? Você vai ter um dia a mais, ou 3 dias, né? Porque essa briga ainda não foi decidida. Você tem 2 dias a mais, você ganha um dia a mais na sua vida. Você pode pegar aquele dia, vamos dizer que você não estudou, você não tem um estudo, mas você é boa boleira, você faz o seu bolo de pote, você faz o seu brigadeiro, então você tem uma renda a mais. Um momento pra você investir em você mesma. E com o tempo, você pode deixar de viver na escala 6 por 1 para você ser a empresária daquele segmento, como outros segmentos que eu estou falando. E para você que estudou, você pode fazer um curso profissionalizante naquela área que você já se formou, e você que ganha tanto vai ganhar mais. E aquela vaga que você vai liberar, que você vai ocupar outro espaço, talvez seja aquela que não tinha estudado, que pôde estudar por um dia a mais. Ganhado pelo fim da escala 6 por 1. Então é isso que a gente tem que levar pra vocês, e que é isso que vocês têm que entender. Eu espero que vocês estejam ouvindo com muita atenção, tá, gente? De verdade. Não achei que seria tão assim. Achei. Amiga, e vamos falar um pouco do governo atual, tanto aqui municipal quanto o governo nacional. Você acredita... Imagino que não, mas vou perguntar mesmo assim. Você acredita que, vamos começar pelo governo local. O governo local, ele tem alguma política antirracista? Ele tem... A cara que ela fez, eu amo. O governo aqui local tem alguma política antirracista? Tem algum programa que você gostaria de falar assim, nossa, tem esse negócio aqui do governo local que é um exemplo, algo assim? A primeira resposta que eu posso dar, a gente já olha na cara da Câmara de Goiânia, que não tem nenhuma... Não tem pessoas pretas eleitas, não tem nenhuma mulher, e muito menos uma mulher preta eleita, né? E não, eu hoje, por mais que eu construa com vários movimentos, eu não posso dizer que existe um lugar assim que vocês podem ir e fazer a luta antirracista. O que eu posso dizer é que existe um movimento negro que não é organizado, mas que tentam se organizar aqui no estado de Goiás, e que sim, dentro de costurando de um lado para o outro, a gente consegue Existe fazer... uma ação aqui e ali. Sim, a gente consegue fazer um avanço, mesmo que mínimo, na luta antirracista no estado de Goiás, até porque nós, as pessoas pretas, as pessoas que realmente sentem essa dor, a gente nunca vai deitar, né? A gente nunca... Não é porque a gente não tem uma pessoa eleita negra que nos representa que a gente não vai pautar as nossas discussões, a pautar a nossa educação antirracista, até porque pautar a também nossa tem alguns cultura. aliados, né, amiga? Sim, temos muitos aliados, graças a Deus. Mas hoje, nesse governo, não podemos falar que existe alguém... Porque o ideal seria vir essa consciência antirracista vir desse lugar do patamar mais alto, né? Igual você falou, políticas antirracistas nas escolas, e hoje em dia, aqui local, você não vê nada... Não. E a gente, só pra você ter uma noção, a gente, depois de muitos anos, dentro do Ministério Público, a gente conseguiu ter uma ouvidoria, escutar a população negra do estado de Goiás depois de muitos anos. Por quê? Porque a gente teve um defensor negro dentro desta casa. Olha a importância. E antes disso, a gente não teve chance nem de ser ouvida. Então você vê o nível que está o estado de Goiás na luta antirracista. Infelizmente. Se tiver algum governante aí nos assistindo, bora pensar. Bora abrir. Como que fala? Essa pauta de planejamento aí de você. Vou até blancar, porque essa foi forte. Essa foi babado. Yes. Bárbara, e no âmbito nacional, assim, num aspecto nacional, você vê alguma
partindo assim lá dos líderes, alguma política antirracista, algum... Essa mesma pergunta que eu te fiz, mas no âmbito nacional. Eu não posso falar direcionalmente por alguém ou não, mas eu posso dizer que sim, né? Acho que existe sim várias pessoas negras pelo Brasil eleitas em cargos de muito poder, mas a gente também, é isso que eu tô falando pra vocês, a gente precisa saber se essa pessoa negra que chegou a esse cargo de poder, ela é uma pessoa antirracista. E é consciente disso. Porque eu te falo como a gente teve no último governo um prefeito que era negro que não sabia que era negro. Ele não foi informado que era negro. Você entendeu? Então, existe sim, a gente vê até as ministras, né, que hoje faz parte desse governo junto com Lula, que existe várias mulheres negras construindo esse governo, e isso já é uma luta antirracista, né? Talvez não formal, mas de representatividade. Isso já é um começo, um iniciozinho. Então eu não posso direcionar uma pessoa ou outra pessoa, mas eu posso dizer que sim, que nacionalmente sim, nós estamos construindo nacionalmente essa luta antirracista, tanto que nós estamos em marcha, né? Mulheres pretas estão em marcha, rumo a Brasília, em busca do bem viver, né? Mais de 1 milhão de mulheres em Brasília. Então isso mostra pro país que a gente está sim caminhando na luta antirracista. Devagarzinho, um passo de cada vez, mas a gente está caminhando sim dentro da luta antirracista. Precisamos avançar, precisamos colocar mais pessoas pretas eleitas, mas pessoas pretas antirracistas. Pessoas que entendem, para que a gente não faça o que aconteceu com a nossa companheira Jojo, né? Ponto, sem propaganda de graça. Sim. Até porque a gente tem aí um representante, né, no poder, que é o Lula, que ele respeita muito a diversidade, né, LGBTQIA+, pessoas pretas, os povos indígenas também, ele tá sempre ali envolvido nessas questões, o que o governo passado totalmente Ignorou, não falava, não era agenda, né. Até falava, né, mas contra. Mas exatamente, falava contra, né, então... Concordo com você nesse sentido, que a gente pode afirmar que o governo mas uma coisa que eu melhor nesse sentido. Que eu posso falar do nosso presidente Lula, que por mais que ele é um presidente importante hoje para nossa luta, mas também tem muitas coisas que a gente é contra, mas isso é para outro podcast. Mas o que eu posso falar é do pertencimento, né? A gente precisa que mais pessoas pretas, povos indígenas, pessoas LGBT possam falar por si mesmos, que a gente possa construir as nossas narrativas e juntas, quem sofre a dor, construir as soluções, né? Porque não dá, o que as pessoas precisam entender dos próximos governantes, as próximas pessoas que vão ocupar os espaços de poder, que a população não quer mais nada armado, não quer que você traz um projeto pronto e armado. As pessoas querem construir, participar dessa construção. Então eu posso falar para vocês que nós, pessoas pretas, pessoas LGBT, queremos construir essas narrativas e também construir a solução, participar dessas soluções. Igual eu posso te falar, eu vou para uma conferência agora LGBT e foi uma pauta falada em todas as conferências que eu falei, que é do processo continuado de formação das equipes, tanto de segurança como da equipe da saúde e da escola. Que a escola tinha que ter uma formação continuada para as pessoas LGBT, para as pessoas pretas e para a luta... eu vou lembrar o nome agora. Das religiões, qual que é o nome? Da intolerância religiosa. Mas aí, me diz, essa formação, ela já está pronta pelo movimento? Ou a gente vai jogar a peteca na mão deles e eles vão criar do jeito deles, como eles entendem essas formações continuadas? No final é assim que acontece. Você entendeu? Então acho que a gente precisa, a comunidade precisa se unir dentro de todas essas construções, dentro da construção negra, dentro da construção LGBT e dentro dessa construção contra a intolerância religiosa, quais são as formações que a gente quer. A gente precisa entregar essa formação pronta ou mais ou menos encaminhada do rumo que realmente vai mudar as nossas vidas. Porque a gente vai entregar o bolo na mão deles. E vai haver, querendo ou não, vai acabar havendo uma higienização, né? Por Pode exemplo, até que... igual acontece em filmes, igual acontece em personagens, que
muitas das vezes na história o protagonista é um protagonista preto, aí a hora que vai passar pra telinha coloca um protagonista branco. Sim. Com a mesma história, mas aí Igual, uma higienização. igual você vê histórias de pessoas trans sendo contadas nos cinemas, nas novelas, e quem constrói o personagem é um hétero. Transfake, né? Um transfake. Acontece Não, demais. com tantas artistas trans, atrizes, cantoras aí, construindo a arte do Brasil, a arte internacional, mas eles ainda preferem que uma pessoa que não é trans, que faça o papel de uma trans. Isso uma coisa tão delicada, né? Porque a gente teve aqui recentemente, teve uma releitura da peça lá da obra do Malandro, feita ali pelo Basileu França. E historicamente quem é da comunidade, quem conhece, sabe que a Geni foi escrita pra ser uma travesti, né? Sim. E eles colocaram um rapaz gay pra fazer a Geni, que não era uma pessoa necessariamente trans. Eu entendo muito a problemática. Eu acho que assim, na arte a gente é livre pra fazer qualquer coisa, né? É igual aquela questão do branco dançar o samba, sabe? Eu acho que existem certos limites que não devem ser ultrapassados, Sim. né? Se é uma personagem que é escrita pra ser de uma forma, então ela tem que, no mínimo, ser interpretada por uma pessoa que tá ali dentro daquela realidade. Por exemplo, não dá pra eu chamar o Faustão pra interpretar a Gisele Bündchen. Não, Entendeu? não mesmo. Não, mas eu entendi o contexto, e aí é muito importante falar sobre esse assunto, porque não é só nessa questão, existe várias outras questões, né? Então, essas pessoas que se reconhecem negras, que não são negras, é uma discussão também. Sim. E O que essa você acha disso? apropriação, não eu- tem outra resposta. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que são brancas, mas têm o cabelo crespo. Aí elas acham que aquilo ali já é motivo delas se identificar A gente como não pode pessoa negar preta. que elas têm um pouquinho da ancestralidade Traço dentro ali. dessa mistura que foi o país, né? O Brasil é totalmente... Que é totalmente misturado de pessoas indígenas, pessoas quilombolas, pessoas, né? Uhum. Mas a gente tem que falar quem são brancos e quem não são brancos. Existe uma definição. Existem os próprios negros, que igual você falou, o outro prefeito, que não Não tinha se- noção que era Ele não negro, sabia se que era tocava. negro. Será que ele já descobriu depois de tudo isso? Me deu uma curiosidade agora aqui. Quero ouvir de você. Ah, E o que caracteriza uma pessoa que é preta de ser preta? é difícil. O É que difícil de, caracteriza é difícil. esse... É difícil falar porque, né? Você acha que vem... É da vivência mesmo da pessoa? Não, acho que primeiramente, por mais que eu não possa falar que não existem as pessoas negras de pele clara, porque existem, né? Isso é uma coisa diferente de pessoas brancas que se colocam negras, mas eu acho que não é só a cor da pele, é toda uma ancestralidade, é toda uma construção ali voltada, né? Eu não sei, eu não consigo te responder, porque a minha, muito pessoal a minha também, opinião talvez, pode atingir outras pessoas que pode fazer disso uma militância errada na hora errada. Entendo. E a gente tirar todo do contexto que a gente está construindo aqui. E isso a gente também precisa falar, que as pessoas, às vezes, na dúvida, não fale. Porque depois tentar consertar fica muito mais difícil. Então, eu tenho até a minha opinião, mas eu posso magoar algumas pessoas. Sim, entendo e compreendo perfeitamente. Precisamos avançar em outras coisas. Eu acho que, né, se você der sua opinião, assim, igual você falou, pode realmente não conversar com todas as realidades. Eu imagino que talvez isso seja uma questão muito pessoal de cada pessoa, né? É que nem, agora eu vou pegar uma pauta, não sei se eu vou conseguir também ampliar ela, mas eu quero colocar. É que nem quando a gente vamos falar dos não binários, né? E a gente tem essa dificuldade de falar dos não binários, né? Dessa Até construção. a gente mesmo tem, É exatamente. muito difícil falar dessa construção e a população também quer saber
quem são os não binários, o que que faz para uma pessoa se colocar como não binário. E aí eu falo, gente, essa piscina é funda. Essa fala vocês precisam fazer com os não binários. Exatamente. Eu luto LGBTQIAPN+, em nome de todas as letrinhas, mas quando você traz um recorte de uma letrinha específica, quem precisa falar sobre essa letra é quem constrói essa letra. Yes. Eu sou uma mulher trans travesti. Então eu tenho para falar sobre as mulheres trans e travesti. Mas eu não posso falar dentro dos gays, das lésbicas e dentro dos não binários. Sim. A gente precisa que pessoas que se definem não binárias, elas possam trazer esse recorte, que elas possam trazer essa resposta, até que a gente possa avançar nessa luta dos não binários. Isso. E aí a mesma coisa que a gente fala, isso vai, tipo, quem é pertencente que pode falar, né? Não dá pra igual, eu sou uma mulher trans, mas eu também, eu não posso falar sobre os homens trans. Exato. Eu posso falar sobre corpos trans, que é diferente. Agora, falar sobre homens trans eu não posso, porque são realidades diferentes. Eles passam por coisas que eu não passo. Sim. Eles têm necessidades que eu não passo. E nem se eu quisesse passar. Então, quem precisa falar sobre os homens trans são os homens trans. Quando aborda essa discussão especificamente. Quando fala corpos trans, aí eu já posso falar e defender o direito de ocupar todos os lugares das pessoas trans. Mas quando fala especificamente de homens trans, eu não posso destrunchar essa trouxa, porque vai ter coisas que eu não vou saber responder e tá tudo bem, porque eu sou uma mulher trans. E a gente precisa dar essa voz de fala às pessoas sobre as suas siglas, sobre seu pertencimento aqui na sociedade. Muito bem colocado, fechou com a minha cara. Gata, a gente já vai caminhar aqui pro final. E antes de caminhar pro final, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que você é uma mulher da política. A gente, enquanto comunidade, tá muito bem representada nas mãos dessa gata aqui. Eu quero saber quais são os seus planos, o que você tem articulado aí com os grupos sociais também, com as lideranças políticas. O que você tem articulado aí pra gente? Taca na mesa. Meu Deus, essa foi pra cá, por isso que ela ficou pro final, né? Então, Bárbara Bombom hoje constrói primeiro de tudo, que por mais que hoje, como diz você, eu sou uma grande representação, e eu posso dizer que não só municipal nem estadual, hoje eu posso dizer uma referência nacional. Meu amor. Hoje o meu trabalho é que essa construção da Bárbara Bombom aqui no estado de Goiás seja inspiração para que outras pessoas se coloquem no cenário político, que é importante. E as pessoas que têm que entender que o cenário político não é ser candidata. Todos os cenários são políticos. A partir do momento que você constrói uma narrativa da sua própria vida, você já está sendo um ato político contra essa sociedade que quer nos matar. A gente precisa... Isso vai do voto. As pessoas precisam saber a importância do voto. Eu vou votar ali em branco. Não gosto de política. Mas a política envolve o seu corpo, a sua história, a sua ancestralidade. Uma hora você vai precisar da política e você precisa saber aonde e aquela, você tá entrando. Amiga, quem não governa é governado. Quem não governa vai ser governado. E a gente precisa falar para a comunidade essa construção que hoje eu faço dentro do estado de Goiás, com essa ampliada para o país, é que a gente precisa de várias pessoas. A gente precisa de várias pessoas ocupando todos os lugares, porque todas essas discussões que hoje a gente faz, uma pessoa só não vai mudar a nossa realidade. Porque a gente precisa entender que a votação não é só lá para decidir quem vai ocupar aquele cargo. Dentro das câmaras, das assembleias, do governo federal, todo o projeto que vai levado lá, ele precisa ser votado. Se a gente não tem pessoas do nosso lado, pessoas que entendem a nossa luta, esse projeto não vai para frente. E a gente vai ficar falando para as paredes, falando para o vão.
Sim. E a gente não vai avançar, porque essas lutas que são feitas nacionalmente, estaduais e municipais, elas precisam chegar nas comunidades. Sim. E elas precisam chegar na periferia, elas precisam chegar nos quilombos, nos povos indígenas, no campo e no MST, aonde existe a nossa população LGBT que está em todos os lugares. Hoje não podemos falar que existe LGBT só na cidade, só na capital. A gente vê as construções LGBT nos municípios, né? Hoje eu venho de Jataí, eu fiquei surpresa e feliz da construção LGBT de Jataí, uma população que já constrói um movimento LGBT, mas que não tem avanço, porque não tem apoio dos políticos da cidade, que são, você sabe, cidades coronalistas. Se Goiânia já é coronalista, Interior, imagina o interior. Então é esse o trabalho da Bárbara Bombom hoje, né? Andando muito, viajando muito, mas construindo essa representatividade, né? Que do mesmo jeito que eu estou numa viagem internacional, eu estou aqui fazendo a minha faxina, indo almoçar no restaurante de R$1, porque essa é a minha realidade. E as pessoas precisam tanto saber. As pessoas precisam saber que eu sou real, que eu existo. Eu não sou um personagem. Eu não tô aqui dizendo meia dúzia de coisas que as pessoas me falaram para falar e que eu li num livro. Né? 90% do que eu falo são coisas que eu vivo. Eu travo todos os dias. Sim. Hoje eu travo dentro da política que eu construo a saúde mental, a saúde das pessoas LGBT e pessoas trans, a educação, coisas que eu não tive acesso. E o que a gente luta hoje é que os próximos que virão, que vão realmente fazer a revolução nesse país, não passe a metade do que a gente passou. Então é essa luta que a gente constrói. E eu não posso falar hoje se eu pretendo ou não sair em disputa de algum cargo, porque hoje eu disputo o reconhecimento da nossa comunidade. Então, se amanhã eu entender que eu faço muito mais em outro lugar, em outro cenário, quem sabe? Eu posso deixar esse mistério aí. E também, quem sabe, logo, logo vocês veem o Cabelo Azul aí de volta, construindo essas narrativas políticas aqui no município de Goiânia, trazendo o estado de Goiás, o centro-oeste goiano e falando nacionalmente que é essa construção que hoje a gente faz aqui. Adoro! Gata, eu só queria te dizer mais uma vez que é uma honra ter você aqui, te entrevistar, te ouvir falar e tomar nota pra mim mesmo como pessoa branca também, de ter essas atitudes antirracistas, de levar essas atitudes antirracistas para as pessoas que estão no meu convívio também. Tem algo mais que eu não trouxe aqui pra nossa conversa? Alguma pauta que você gostaria de falar? Ou deixar algum recado para quem tá assistindo a gente? Se você tiver, fale aqui olhando pra essa câmera, por gentileza. A câmera da verdade. A câmera da verdade agora. Não, o que eu posso dizer para a sociedade com recorte, o que eu posso dizer para nossa sociedade e para o recorte das nossas bandeiras que eu tanto represento é que a gente realmente precisa falar, entender sobre política. E a gente precisa, principalmente, porque é muito fácil sentar na esquina e falar mal do governo, falar mal da sociedade, e você precisa olhar o que você está fazendo para que essa mudança aconteça, né? E se você pode mudar esse contexto no voto, que seja no voto, que seja no posicionamento, que é se colocando candidato em algum espaço de poder, que não é só na política, existe vários espaços de poder, é isso, que você entenda a importância de estar e construir a política deste país, que precisamos ser espelho para o mundo. Yes, fechou. Agora eu vou partir para 3 perguntas, assim, que se você não quiser se decorrer demais, não precisa. São perguntas mais secas. Responda a resposta seca também. Resposta seca. Uma verdade absoluta, assim, pra você. Uma verdade absoluta, representatividade. Bufo. Agora, algo assim que você acredita que seja uma crença limitante. Não entendi, repete. Algo que você acredita que seja uma crença limitante. Não necessariamente sua, mas também algo do coletivo em geral, assim. Aquela coisa que as pessoas acreditam que limitam elas, sabe? Tipo assim, eu vou ali na minha igreja, vou fazer um dízimo pra garantir meu lugar no céu. Isso é uma crença limitante. Ai, meu Deus.
Eu acho que, as pessoas não acham que elas podem construir sua própria narrativa, que elas sempre vão ser faladas na percepção do outro que não entende o que a gente realmente constrói. Achar que a gente sempre precisa de um porta-voz de falar que a gente não pode falar sobre as nossas narrativas. tudo. Agora, algo assim que você não vive sem na sua vida, independente de você estar em dias bons, em dias ruins, o que tá sempre assim Eu posso contigo. dizer esse horário? Esse podcast é pra que idade? Não é conteúdo pra crianças, não. Eu acho que sexo, eu vou dizer, acho que a gente precisa falar sobre sexo, a gente Tudo. precisa normalizar, falar sobre sexo e que as pessoas entenderem que corpos trans fazem sexo, que a Yes. comunidade LGBT faz sexo e a gente precisa falar pra gente Desde que poder... seja com responsabilidade É isso também, que eu ia né? trazer agora, que a gente Isso. precisa normalizar falar sobre sexo pra gente poder também poder acessar essa juventude LGBT fazer sexo com segurança, o quanto é importante o sexo com segurança, que é saúde pública. Sim. Então acho que é isso. Eu Chique. faço muito sexo e a gente precisa falar Amo. sobre sexo. Façam sexo, gente. Isso. A vida melhora. Eu fico ótima, querido. A pele fica, ó, brilhante. Meu amor, mais uma vez, muitíssimo obrigada por conceder um tempinho pra vir aqui conversar comigo, pra falar aqui com a nossa audiência. Você quer deixar alguma consideração final? Já aproveita, deixa seu Instagram de novo. Como que as pessoas entram em contato contigo? Primeiramente, eu quero agradecer você por esse espaço que é extremamente importante para Goiânia, pro Centro-Oeste goiano e para o país. Nossos corpos precisam ocupar muito mais espaços. Então eu te agradeço porque seja você que está trazendo essa luz para Goiânia, que esse trabalho amplie e que a gente possa ter muito mais pessoas aqui da cena goiana contando as suas narrativas, que isso é muito importante. Axé. E o que eu posso dizer, obrigada. Obrigada a você, a todas as pessoas que vão assistir, a todas as pessoas que ajudam a construir este movimento, porque eu não estou construindo nada sozinho. Se não existisse um movimento em Goiânia que já produz narrativas LGBTs, de pessoas negras, de pessoas quilombolas, de todas essas comunidades, não existia Bárbara Bombom. Então, Bárbara Bombom é coletivo, Bárbara Bombom está junto aí com a comunidade, e é isso. Deixa aí sua rede social. Eu, Bárbara Bombom, acha lá no Instagram. Temos um podcast com pouquinhos também de vídeo, mas tá lá, que é Close com Bárbara Bombom, pra gente acompanhar algumas narrativas que é importante de vocês escutarem. E vai ser babado, vem com a gente. Você falou aí sobre fazer, né, as coisas sozinhas, igual tem falado aqui muito. Eu acho que sozinhas a gente consegue até um certo ponto, né? Desse limite pra frente a gente sempre vai precisar de uma ajuda, porque às vezes a bagagem fica demais, né? Mas, mais uma vez, muito obrigada. E pra vocês que estão aí nos assistindo, muito obrigada também por estar nos assistindo, por estar aí na nossa audiência. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativa aí o sininho para vocês receberem mais vídeos, tá? Nos próximos lançamentos, para vocês serem avisados. Um beijo e até a próxima!